Bem-vindos. Esse é mais um episódio do Mundcast da Hartmann e hoje contamos com a presença do Dr. Lucas Trindade. Ele é cirurgião vascular da cidade de Campinas e veio aqui para nos falar sobre o mês da saúde vascular, que é o mês dedicado da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, justamente para alertar a população sobre os males e as alterações que podem acontecer nesse importante sistema do corpo humano. É uma honra tê-lo aqui conosco, Dr. Lucas. Eu gostaria de agradecer a equipe da Hartmann pelo convite, agradecer você. Estou aqui disponível para a gente fazer um bate-papo bem gostoso, descontraído, para a gente discutir um pouco sobre a saúde vascular. Um tema que é bem interessante é o tema relacionado a feridas, que é uma especialidade que engloba bastante pacientes que têm esse tipo de alteração. E a gente gosta muito, então tem um pouco de experiência na área, e aí eu acho bem interessante a gente também conversar sobre isso daqui. O mês de agosto realmente é um mês que a sociedade dedicou a divulgar os principais problemas de saúde vascular. Dentre eles, sem dúvida, a doença venosa é a mais prevalente, né? As varizes e as suas complicações, como o tromboembolismo venoso, seja a trombose periférica ou a trombose central. As úlceras venosas, que também é um problema de saúde pública no Brasil, e as outras doenças, como as doenças arteriais, as doenças de aneurisma, os estreitamentos de circulação. Então é um mês que realmente a gente faz muita divulgação para que a população, de uma forma geral, tome essa consciência e a gente consiga fazer o check-up vascular, que é tentar não chegar no problema, intervir antes de acontecer o problema. Medicina preventiva, né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar e divulgar cada vez mais, né? Pra gente não deixar de lado, que eu acho que nunca vai deixar de existir. Mas o Brasil trabalha muito com o modelo da medicina curativa, quando na realidade, com uma extensão territorial que a gente tem, tanta diversidade que a gente tem na população, a gente deveria trabalhar mais o conceito da medicina preventiva. E aí eu vou voltar um pouquinho antes daquilo que o senhor colocou em relação à cirurgia vascular. Há uma grande confusão, né? O que o cardiologista trata e o que o cirurgião vascular trata? Isso é uma coisa muito comum. Dentro do consultório, já perdi a conta quantas vezes o paciente aparece lá com uma determinada queixa e eu falo, opa, eu acho que está na especialidade errada. Acho que é na porta do lado, né? Na verdade, o cardiologista, ele é um médico clínico, ele tem uma formação totalmente diferente do cirurgião vascular. O cirurgião vascular, ele tem dentro da sua área uma possibilidade de exercer a clínica, que é a angiologia. O cirurgião vascular em si é realmente o médico que faz a cirurgia vascular. Tem outras especialidades hoje dentro da cirurgia vascular, por exemplo, o Doppler, então é uma área de atuação do cirurgião vascular. Tem cirurgião vascular que só faz ecodoppler, não faz cirurgia, tem uma agenda diária de consultório de ecodoppler, e tem o cirurgião endovascular, que faz a cirurgia endovascular, as angioplastias, os tratamentos de aneurisma de aorta, endovascular, percutâneo, cada vez mais em evolução e frequente, principalmente por causa do desenvolvimento de materiais. Mas o cardiologista, ele é clínico, então ele não tem uma formação cirúrgica. E o foco dele é de tratar as doenças do coração exclusiva. Acontece que na formação clínica ele tem também a capacidade de conduzir algumas outras alterações. Então, o paciente hipertenso, o paciente que é diabético, que de uma forma geral o paciente que tem uma síndrome metabólica, o paciente obeso. Então, através desses conceitos de tratamento clínico, não cirúrgico, é que o cardiologista trabalha. Certo, porque eu sempre sinto uma ligeira confusão, né? Eu falei, é melhor a gente esclarecer isso antes, né? É muito comum. E aí, voltando então para o papel, né, de fato, do cirurgião vascular, e aí vamos focar então em doenças, vamos colocar aí dos membros inferiores, alterações vasculares dos membros inferiores. Então, a gente pode ter desde alterações de ordem arterial, venosa e as mistas. Sim. Vamos começar da menos frequente para depois a gente gastar um tempo maior na mais frequente. Então, queria que você pudesse falasse um pouco sobre essas alterações arteriais. Eu acho que é interessante a gente entender que nesse contexto, né, de expansão de tecnologias, de medicamentos, a população vive mais. E aí fica mais propenso ao surgimento de doenças crônicas, né? Então, a doença arterial periférica, a doença venosa periférica, até mesmo a doença linfática, apesar de ter uma classificação e a gente classificar em congênita e nas adquiridas, elas
tendem a aparecer com uma maior frequência, porque a gente está vivendo mais, consequentemente isso vai aparecer com uma maior frequência. Sem dúvida que as doenças venosas são as mais prevalentes. A doença arterial, ela é menos prevalente, mas ela é muito frequente. A gente tem que entender que a gente está dentro de um contexto de um país continental, como você disse. E existe uma diversidade de instrução na população. Então, às vezes, uma dieta que não é muito adequada, um paciente que é tabagista, o paciente que é sedentário, ele não tem ideia de quanto isso pode agregar como fator de risco para que de uma forma mais precoce, dependendo da intensidade que ele é exposto a isso daí, ou de uma exposição menos frequente, isso pode se manifestar agora ou no futuro na sua saúde, né? E isso impacta em algumas doenças vasculares. A doença arterial, por exemplo, nada mais é do que a gente ter um estreitamento ou uma obstrução da circulação do sangue que vai chegar até a extremidade, né? Através da rede arterial, que é bombeado pelo coração. Então, se você tem agregado alguns fatores de risco, como por exemplo tabagismo, dislipidemia, sedentarismo, uma dieta que não é equilibrada, uma dieta que tem muito teor de sal, de gordura, principalmente as gorduras saturadas. Então, são coisas que a gente tem que entender que isso é um fator de risco para desenvolver uma doença arterial. E a doença arterial ela pode se manifestar de várias formas. Inicialmente começa com uma dor para poder caminhar. O paciente começa a andar e num terreno plano ele começa a ter uma dor na região da panturrilha e aí ele faz uma limitação. Essa dor pode ser a 500 metros, depois a 300 metros, depois a 200 metros, porque na hora que você está caminhando, a musculatura exige que tenha sangue para ela poder fazer um metabolismo adequado. Então, o sangue entrega o oxigênio para o metabolismo da musculatura, né? A contração do sarcômero depende disso daí. Se lembrar da bomba de ATP fosfatase, sódio potássio, então é importante a gente entender que se não tem o sangue chegando de uma forma adequada, por causa de um estreitamento ou de uma obstrução da artéria, o paciente vai começar a apresentar esse tipo de dor, que pode ir progredindo e a dor ficar limitante, de tal forma que em repouso ele já apresente dor. Já tem a dor. Quando a gente tem uma dor de repouso ou quando o paciente tem um machucado que não está cicatrizando, que a gente chama de lesão trófica, é quando vem a principal indicação da gente fazer um tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico ele pode ser realizado desde uma cirurgia convencional, que você pode tirar uma placa que está obstruindo isoladamente, você pode fazer uma ponte para cruzar aquele trajeto que está obstruído, que pode ser com uma veia do nosso corpo, como por exemplo a veia safena ou outras veias, ou até mesmo um tratamento com uma veia artificial, como uma prótese. E hoje, cada vez mais, a gente tem feito o tratamento endovascular, que é um tratamento menos agressivo, que a gente consegue excelentes resultados e o paciente tem uma qualidade de vida muito boa depois do tratamento. Então, desde a recuperação do pós-operatório imediato até a sequência. Mas esse paciente sempre será um paciente vascular. A gente não consegue dar alta para o paciente arterial, é muito difícil você fazer isso. Então, você dá um acompanhamento clínico de sempre avaliar a perviedade desse vaso. Existem outras doenças prevalentes, como por exemplo a insuficiência venosa. A insuficiência venosa, ela também é uma doença crônica, então ela não tem cura, mas pode existir um controle, dependendo da abordagem que a gente tem no paciente. Também tem alguns fatores de risco, assim como a doença arterial. É importante citar também na doença arterial o diabetes como fator de prevalência, aqui que a gente não falou, porque a gente sabe, e tem um estudo muito recente que foi publicado agora na Diretriz, no mês de agosto do meeting da sociedade, que é a diretriz brasileira do pé diabético da sociedade. E lá tem um estudo muito interessante que de 19 centros no Brasil fizeram a avaliação dos pacientes que eram diabéticos e quase 20% já foram submetidos a um tipo de amputação. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante e é muito interessante citar isso como fator de risco. Então, para quem tem diabetes, o controle, o segmento com o endocrinologista ou com o seu cardiologista é muito importante para que a gente não tenha um desfecho como esse de amputação. Voltando na doença venosa, a doença venosa também tem as suas características de fator de risco, né? Sobretudo a obesidade. Existe um fator genético fortemente relacionado
e aí a gente não consegue intervir. Eu sempre acabo dentro do consultório colocando o paciente que tem uma insuficiência venosa como se ele estivesse puxando um cabo de guerra. Se ele tem um fator genético, o fator genético sempre vai estar tensionando a corda para desenvolver. Então, tudo que eu posso fazer para não desenvolver é tentar não ganhar peso, ter hábitos de vida saudáveis. Isso inclui uma atividade física, pode ser uma atividade isométrica, como a da academia convencional, pode ser uma atividade aeróbica. O importante é manter um perfil, um tônus de musculatura, principalmente de panturrilha bom, porque isso ajuda muito no retorno venoso. Coração periférico. Um coração periférico. E se a gente tem um retorno venoso muito bom, significa que o sangue fica menos tempo dentro da veia, né? E aí tem que entender o mecanismo do aquário. Se a gente não oxigena o aquário ali, que fica paradinho, forma um lodo na parede. Sim. Então a gente também pode ter um fator de risco para desenvolver a doença venosa, e dentre eles a trombose, o tromboembolismo venoso periférico. Então, sempre tentar puxar a corda para não desenvolver. Não ser obeso, ou se for obeso, tentar perder esse peso. Não fumar, o cigarro é um fator de risco muito importante. A questão hormonal, dependendo do que já carrega de fator de risco, né? No caso da mulher que faz uso de anticoncepcional, é importante também a gente levar esse ponto em consideração. E dentro de todos esses fatores, a doença venosa é a doença mais prevalente. Sim. Existe dado que até 50% da população brasileira tem algum grau de insuficiência venosa. Ela começa muito pequena, às vezes é um pequeno vasinho que a gente chama de uma telangiectasia. Depois essa telangiectasia, ela se mantém lá e a gente tem a dilatação das veias que estão ali do lado, das veias reticulares, de veias colaterais. Aí já é um grau 2 que a gente chama dentro da classificação clínica, CEAP, né, que é a classificação de CEAP. Pode evoluir com inchaço da perna, já é uma classificação 3. Se a gente começa a ter um tipo de alteração, como a retenção desse edema, aumenta a pressão dentro do vaso, pela permeabilidade da parede do vaso, pode ter um extravasamento de algum pigmento para fora, que é a hemosiderina. Esse pigmento faz uma mancha na pele, que a gente chama de dermatite ocre. Isso gera um processo inflamatório local, e isso gera uma reação de fibrose na pele, que a gente chama de dermatofibrose. Então a gente tem um CEAP C4A e B. Hoje a gente fala no CEAP C4C, quando aquele paciente que já tem aquelas venotelangiectasias bem altinhas ali. Foi revisto, né? Foi o CEAP revisto em 2020, existe né? uma classificação europeia agora, de 2022. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa bater bastante também. E aí, se o paciente tem uma úlcera que cicatrizou, um CEAP C5. E se ele tem uma úlcera em atividade, é um CEAP C6. E tem as úlceras mistas, arterial e venosa, linfática e venosa. Então, diabetes associado, diabetes né? associado, microangiopatia do diabetes, aí o caminho é grande. Eu ia fazer um parênteses grande por conta do diabetes, né? Porque a gente sabe que chegando num serviço de emergência, você precisando de um serviço de emergência, o cirurgião vascular talvez seja aquele primeiro médico que atenda esse paciente diabético ali na porta do pronto-socorro, né? Eu fiz 15 anos de hospital público e enquanto esse hospital, né, manteve o pronto-socorro aberto, né, portas abertas, era exatamente isso que funcionava. E aí depois o cirurgião vascular ia, né, solicitando a colaboração, enfim, a ajuda dos colegas, e isso ajudava. Eu percebia que quando havia, né, essa troca de informação, essa necessidade de outros entrarem, aquele paciente tinha uma evolução melhor do que quando alguém o retia ali, né, e o doente é meu e eu faço tudo, né? Então, queria falar um pouco sobre isso, né? Hoje, assim, com o modelo assistencial que nós temos hoje no Brasil, principalmente, vamos pensar aí, os 70% da população usa o Sistema Único de Saúde. Como é que funciona essa rede de colaboração, essa rede do paciente chegar, quem que olha, quem que vai dar continuidade, qual a sua visão sobre isso? Eu acho que a visão, eu queria que fosse de uma forma, mas no mundo ideal, infelizmente não acontece como a gente gostaria que fosse no mundo ideal. Dentro do SUS, eu trabalho em alguns serviços de SUS, eu trabalho em 2 prefeituras, em Campinas e em Valinhos. Dentro da prefeitura de Valinhos, por exemplo, a gente conseguiu instituir um ambulatório de feridas
de característica multidisciplinar. O meu concurso lá na prefeitura é como cirurgião geral. Então, eu entrei no ambulatório como cirurgião geral. Tem o Eduardo, que é cirurgião vascular, mas cirurgião vascular daqueles que faz de tudo. Realmente, ele começou o ambulatório há 12 anos. A gente tem uma enfermeira dermatológica dentro do ambulatório, uma técnica de enfermagem, uma médica dermatologista, uma psicóloga e uma podóloga. Nossa, então, assim, esse daí eu considero um mundo muito próximo do ideal. Verdade. Mas não é a realidade do SUS. Não. Eu acredito que essa multidisciplinaridade deva acontecer mais dentro dos serviços que têm um academicismo, por exemplo, dentro das universidades. E aí existe um tráfego de informações melhor, estudos, trabalhos, né? E tudo isso aí gera uma multidisciplinaridade e quem ganha com isso é o paciente. Verdade. Porque a assistência do paciente se torna fantástica. E às vezes eleva o nível, né? Eleva o nível. E a gente tem a possibilidade de trazer uma resposta de ser efetivo muito mais rápido se a gente tem essa mente aberta. Né? Porque, às vezes, hoje o que mais acontece, o que a gente percebe não só no SUS, mas também no sistema de saúde privado, é que o médico ou o profissional da saúde se acha um pouco dono do paciente. E, na verdade, isso não é. E eu tenho muito essa visão, né, de trabalhar de uma forma interdisciplinar. Quando a gente não consegue a multidisciplinaridade, montar realmente uma equipe, eu discuto o caso com outros colegas. Eu falo, olha, tem um paciente internado comigo, ele tem uma infecção, é um pé diabético, eu coletei uma cultura, tenho um perfil de antibiograma aqui, eu estou em dúvida em qual antibiótico iniciar, qual que seria a melhor opção. A gente entra em contato com o infectologista para poder ajudar a gente. Ou então eu estou com uma cobertura e a cobertura não está evoluindo muito bem numa ferida que a gente tem, por que não chamar a equipe de estomaterapia do hospital? Que às vezes é uma visão diferente, às vezes tem um curativo mais novo, alguma coisa mais recente que a gente não está atualizado naquele momento, e aí traz também um resultado bem interessante, tem um desfecho muito melhor para o paciente. Então acho que o mundo ideal seria da multidisciplinaridade, que são equipes realmente prontas, centros multidisciplinares. Tenho a oportunidade de trabalhar em um centro multidisciplinar da saúde privada lá de Campinas, que eu vou uma vez por semana, mas a gente consegue ter outros especialistas, equipe de enfermagem, exames à disposição para a gente poder realizar também quando necessário. Eu acho que é uma clínica avançada, eu acho um conceito bem interessante, mas não é o que acontece no dia a dia. Real, né? Não é ideal. E eu percebi que isso mudou muito o resultado do tratamento dos meus pacientes. Quando, logo que eu saí da residência, há 12 anos atrás, eu tinha uma visão mais centrada, mais central. Não, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer isso. E hoje eu tenho mais essa visão descentralizada, que o paciente é o meu foco, o meu resultado final do paciente é o foco, mas a gente precisa buscar algumas outras pessoas para ajudar nesse caminho que a gente está percorrendo. Assim, da minha experiência, eu me lembro muito quando a gente ganhou uma escola de podologia, que passou a fazer os estágios ali com a gente. Assim, foi um salto de qualidade para os pacientes. Eles ficavam... Inclusive, a aderência ao tratamento proposto melhorou, né? Faz parte, né, do tratamento, se a gente pensar, principalmente para a insuficiência venosa, por exemplo, o uso de medidas compressivas. Sim. E essas medidas compressivas sempre geraram muita relutância do paciente, né? E aí a gente explicava, olha, se o corpo funcionou bem entre aspas, né? Você se acostumou com o seu mau funcionamento, mas para ele estava tudo bem. Aquele nível de dor era suportável, o nível de desconforto era suportável. Quando a gente tenta reverter isso, né? Colocar no que a gente chama de normal, ele fica ressabiado, né? Ele não quer. E a gente também ganhou muito pensando, né, no clínico, quando o grupo da dor entrou. Nossa, que melhora na qualidade assistencial. Eu acho que tirar a dor do paciente com ferida é um ponto-chave para ter uma maior adesão ao tratamento. Inclusive, ele adere mais ao tratamento, né? Você falou dessa parte multidisciplinar, me veio na cabeça o que me fez escolher a cirurgia vascular como especialidade, né? Era uma especialidade que estava crescente no momento que eu estava terminando a cirurgia geral, na parte de endovascular. Sim. Realmente era uma coisa que encantava os olhos de qualquer um, né? Isso chamou minha atenção. Mas eu escolhi justamente porque
Eu sou casado com uma clínica, como endocrinologista, não estou defendendo os clínicos aqui, senão os cirurgiões. Mas eu sempre me achei um cirurgião muito clínico e sempre gostei de diagnóstico diferencial. E eu achei que a cirurgia vascular seria a especialidade cirúrgica mais clínica que eu poderia fazer, porque eu gosto muito de cirurgia. E o paciente que tem lesão é um paciente que demanda um conhecimento clínico Absurdo. muito grande. Verdade. Então, desde uma doença reumatológica, por exemplo, uma artrite reumatoide descompensada, que você não tem um diagnóstico, mas o paciente tem um pioderma gangrenoso na perna, lúpus, né? Até uma picada de um inseto, de uma aranha, de um aracnídeo ali, que você pensa mais ou menos numa lesão. Então, é um espectro de diagnóstico muito grande. E também ter o conhecimento de como conduzir esse paciente, né? Eu vou tratar a insuficiência venosa dele troncular e eu vou fazer um curativo assim, que eu vou precisar de um curativo para controlar a umidade e ao mesmo tempo vou colocar alguma coisa compressiva. Então, esse contexto realmente que me fez escolher a cirurgia vascular, porque eu acredito nesse contexto de que a gente tem que ter muitas pessoas agregadas, e eu não sabia disso naquele momento. Hoje eu tenho essa ideia, eu acho que isso faz uma diferença enorme, porque não dá para saber tudo de tudo. Sim, de tudo. Então você precisa trabalhar realmente, se possível, em grandes centros, mas dentro de um pequeno centro você pode tentar formar a sua equipe com 3, com 4 pessoas, que vai ter um resultado muito interessante. Recentemente, em maio mais ou menos desse ano, houve um encontro nos Estados Unidos para um board, né, que se reúne para falar sobre medidas preventivas, tratamento para lesões por pressão. E nessa discussão desse board foi posto a seguinte proposta, né? Nós chegamos num nível de desenvolvimento tecnológico tão grande e ainda assim a gente vê, né, níveis elevados, né, uma incidência, uma prevalência elevada de lesões por pressão. Eu quero só pegar um pontinho disso. A gente também está nessa fase para úlcera venosa? Eu acho que sim, mas como a gente citou, é uma doença que está diretamente relacionada também ao nível de instrução. Às vezes o paciente tem uma alteração precoce, não consegue ter acesso ao serviço de saúde, mas ou então não dá importância. E às vezes procura já quando tem uma doença instalada. Já tem uma trombose venosa superficial, já tem uma trombose venosa profunda, já tem uma síndrome pós-trombótica evoluindo com uma úlcera de membro. E a gente sabe o quão difícil é tratar esse tipo de paciente. Desde a adesão ao tratamento, fazer o diagnóstico correto, às vezes associar terapias cirúrgicas e depois associar terapias do ponto de vista de cobertura. Então acredito que sim, que a gente tem um avanço muito grande do ponto de vista tecnológico, mas está faltando muito a parte da informação. E esses movimentos de cada especialidade, de cada sociedade, o câncer de mama em outubro, em novembro o Novembro Azul. O Novembro Azul, a saúde da próstata, né, a saúde do homem de uma forma geral, que está centrada na figura do urologista ou da urologista. Eu acho que é muito importante, porque isso vai trazendo as informações e vai tornando mais acessível a quem precisa ter o acesso, que é a população mais leiga. Não, sem dúvida. E em relação a esses meses, né, acho que vale também a gente colocar que, embora agora agosto tenha sido, né, da saúde vascular, mas o Novembro Azul também é para o mês do diabetes, e então a gente acha que pode chamar 2 vezes a atenção durante o ano para que as pessoas, né, procurem, né, tentem fazer de alguma maneira algum check-up, alguma coisa, porque o diabetes é considerado, né, uma epidemia, né, do mundo contemporâneo. Eu recentemente preparei uma apresentação, então eu li os documentos de 2023 e as projeções de 2019 já não valem mais. A gente já ultrapassou o número de diabéticos no mundo e a prevalência ainda, né, a projeção da prevalência para lesão, né, dos membros inferiores em pessoas diabéticas também continua subindo a cada ano. E eu acho que a gente, como profissional da saúde, independente da especialidade ou da área de atuação, quando a gente está diante do paciente, é tentar fazer o exame mais completo possível. Às vezes, né, não é devido à demanda e devido ao tempo que você tem de atendimento, não é possível, mas às vezes tentar direcionar mais. Então, o paciente falou que é diabético, examina o pé, né, faz um teste de sensibilidade grosseiro ali, com toque, se você não tem um monofilamento, mas faz.
E às vezes você olha para o pé do paciente, ele já tem neuropatia motora, ele já tem um dedo em garra. Isso. Consequente, ele já tem uma Só o neuropatia exame sensível. físico Exatamente. já te diria A isso, né? ectoscopia de você ver. Ontem veio uma paciente no consultório muito engraçada. Ela veio por causa de edema na perna. E eu examinei ela, tinha pequenas varizes assim, CAPC1. E na hora que eu olhei no joelho, eu falei, a senhora já operou o joelho, tem uma cicatriz aqui no joelho. Eu operei faz 1 ano. Eu falei, quando começou o edema na perna? Depois que eu operei. Aí eu olhei de novo a perna dela, ela tinha um encurtamento do membro, talvez por um processo cicatricial ali. Então ela tinha uma pisada errada, uma postura errada, e ela tinha uma sequela linfática, porque ela fez uma cirurgia grande naquela região. Com certeza ela teve alguma lesão de linfático que é inerente ao procedimento cirúrgico. Então, assim, só pela ectoscopia a gente consegue às vezes definir um diagnóstico e tentar pensar, olha, para que eu vou pedir um Doppler para ela, sendo que eu posso talvez tratar se ela já tem pulso, se ela tem um ITB bom, com algum sistema de compressão ou com alguma medicação que eu consigo melhorar esse retorno linfático. Então, vai muito do profissional também tentar identificar naquele micro tempo que tem, às vezes, e ser efetivo na sua análise para trazer um resultado final melhor para esse paciente. Olha, faz isso, melhora a dieta, né? Vamos fazer uma atividade física. Não colocar planos impossíveis para os pacientes, porque eu vejo muito profissional da área da saúde que fala, não fume, a ponta do dedo tá amarela, né? Ou o cigarro tá aqui no bolso. Ou o cigarro tá no bolso. Mas assim, o paciente não tem uma condição financeira de talvez frequentar uma atividade física que... Então vamos fazer uma caminhada, tentar buscar ter um tênis confortável, não precisa ser muitas coisas. Mas às vezes mudar a visão dele sobre ele mesmo, isso vai interferir com certeza a médio e longo prazo, né? Curto prazo é mais difícil. E o profissional também, né? Eu acho que é difícil encontrar alguém que não tenha estudado com os livros do professor Selmo Celeno Porto. Exatamente. E ele tem um canal, né? Sim, eu sigo ele no Instagram. Eu também sigo o professor no Instagram e ele tem chamado a atenção, pelo menos os vídeos que eu tenho visto dele, como ele tem chamado a atenção, não só do dia a dia dele, né? Mas a questão da gente fazer uma boa anamnese, um bom exame físico. É lindo ter um super ressonador à disposição? Mas e onde não se tem? Eu não vou examinar o doente, né? Então, acho que vale ainda essas coisas que a gente via lá no começo da faculdade, que talvez no primeiro, segundo ano fizessem todo sentido, mas que com o passar dos anos na universidade, sei lá, deixou um pouquinho de lado, né? Acho que a gente precisa retomar algumas coisas. Eu acho que sim. Eu acho que e é muito importante. Eu trabalho em 2 serviços de residência, né? E às vezes os residentes já começam a visita falando o resultado do exame. Mas espera aí, o exame complementar, né? E o exame físico, como é que está o exame físico? Você palpou o pulso, você fez o ITB, porque você já quer pedir o Doppler, quer pedir uma angiotomografia, que é um exame super especializado. Então, e muitas vezes não é necessário, é só o exame clínico. Você põe a mão ali, você examina, você já tem um diagnóstico até topográfico, da onde está a lesão, o que você pode fazer. E eu acho que vai muito disso, a gente precisa dedicar mais isso. E eu vejo isso muito dentro do consultório, tem muito paciente que aparece pra gente, que já passou em algum outro profissional, e fala, mas às vezes eu fui em outro profissional, ele não falou desse jeito, ou não explicou desse jeito, ou não me examinou desse jeito. Aí eu fico pensando, mas como que deve ter sido feito? Porque se essa é a forma normal de fazer. Então acho que falta muito dessa dedicação e realmente exercer a profissão da saúde por um desejo de querer ajudar. Que esse é o foco, né? Se a gente mudar o foco aí, a gente não tem muito mais o que fazer. Doutor Lucas, no seu dia a dia, então os pacientes são em maior número, os pacientes com úlcera venosa, provavelmente são mais mulheres do que homens, né? Por questões hormonais, por questões genéticas. E qual é a cobertura, ou qual é o tratamento tópico que então o senhor utiliza com maior frequência? Na verdade, eu acho que em perfil de lesões, a gente tem até bem parecidos, lesões arteriais, microangiopáticas, venosas, é que realmente a doença venosa é mais prevalente. Sim. Mas na hora de aparecer uma lesão, às vezes ela é tão prevalente uma lesão venosa quanto uma lesão arterial. Porque os pacientes têm um desfecho mais grave, né, do ponto de vista arterial. Então, eles acabam cronificando mais. Bom, em perfil de consultório, a gente, ambulatorial, vamos dizer assim, a gente examina muito o paciente, né? Olha a lesão. Então, se a lesão tem um aspecto de biofilme, as úlceras venosas, às vezes você pega ferida de 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos,
E a gente sabe que tem uma colonização, que tem um biofilme, às vezes pode ter até uma transformação carcinomatosa, um carcinoma espinocelular em cima de uma lesão. Então, é criar um protocolo. Hoje eu já tenho um protocolo mental, mas eu sempre faço meu planejamento terapêutico para cada caso. Então, um paciente que tem uma úlcera venosa, vou usar isso como exemplo, né? Então, eu olho bem para a característica da lesão. Se é uma lesão mais nova, mais recente, que realmente tem uma relação direta com a doença venosa, eu acho que não tem biofilme, eu parto para uma cobertura para preparar o leito. Sim. Então eu gosto de algumas coberturas, aqui na Hartmann vocês têm coberturas bem interessantes, eu gosto muito do material de vocês, do portfólio de tratamento de feridas. O que eu mais uso, sem dúvida, por causa das feridas complexas que a gente trata, é a terapia de ferida por percussão negativa, é o Vivano Tech Pro, mas eu uso muito também o Atrauman AG, principalmente nessas lesões que tem um biofilme. Sim. E ela tem uma boa relação custo-benefício. Você coloca o curativo, esse curativo fica uma semana no leito da lesão, a gente pode associar alguma terapia compressiva se a infecção estiver controlada, Sim. se a infecção estiver descontrolada não. O hidroclean também é uma terapia que eu uso bastante para preparar o leito da ferida, às vezes um tecido que está mais aderido, uma ferida que está precisando um pouco mais de hidratação e que eu preciso tirar esse tecido desvitalizado da forma mais atraumática possível, eu coloco o hidroclean, tenho resultados muito bons. A dor do paciente, A né? dor do paciente. Como eles referem melhora, né? A diminuição da manipulação já é uma coisa que vai gerar já melhor. vai ajudar. Mas aquelas estrias de silicone ali também, que dá um conforto para o paciente, eu acho que isso ajuda bastante. Agora, se é uma lesão que tem mais característica crônica, eu às vezes interno o paciente, faço uma biópsia, eu solicito ambulatorial uma biópsia, faço uma cultura da lesão para poder direcionar se o paciente precisa fazer alguma antibiótico terapia, não só tópica, mas às vezes também sistêmica, se está drenando, se tem alguma zona de abscedada e eu preciso usar antibiótico sistêmico, ou se o paciente tem algum sinal mais clínico, uma hiperemia ao redor, teve febre, teve bacteremia, aí sim, com certeza eu vou coletar uma cultura. Então eu já tenho esse mapeamento pré, e aí eu vou definir de acordo com as características de cada lesão e associar as terapias adjuvantes. Então, eu começo já a tratar a ferida e já proponho o meu mapeamento venoso do paciente. Então, eu vou fazer uma cirurgia de varizes convencional, eu vou fazer endolaser, eu vou fazer espuma no paciente. A gente individualiza. Porque não dá, às vezes o paciente tem condição financeira de fazer um tratamento mais dedicado, como por exemplo o endolaser, mas às vezes não tem. Então a gente pode fazer, por exemplo, a espuma. A espuma não é um tratamento de efetividade a longo prazo. A gente tem altas taxas de recanalização da veia, mas tem alta taxa de resolver a lesão. Eu fecho a úlcera. Então eu fecho a lesão que tem uma nutrição a partir de uma veia que está com aquele segmento mais hipertenso, mas causando aquela lesão hipertensiva venosa na perna do paciente, eu fecho a veia e a lesão vai caminhando para um processo de cicatrização muito mais rápido. Então, sempre combinar as terapias, não tem como fazer uma terapia única do começo até o final. Não. Você prepara o leito de uma forma e você depois às vezes fecha com outro. Por exemplo, tá granulado, tá precisando só de hidratação. Eu já fiz a minha terapia com laser, já tratei essa fena do paciente quando ele tem a indicação de tratar, e aí eu coloco uma trauma silicone ali em cima para hidratar e o paciente evolui para um processo de epitelização. Sim. Hoje, cada vez mais a gente fala mais de reparação tecidual do que de cicatrização, com o objetivo de ter o maior ganho funcional possível, né? Trabalhar junto com fisioterapia. Sem sequela, sem né? sequela. Ou pelo menos tentar o ganho reduzir a funcional, sequela, né? Tentar reduzir. Eu acho que o caminho é esse, assim, não tem uma receita de bolo, sabe? Eu acho que ter o conhecimento, buscar o conhecimento, gostaria de aproveitar para fazer um merchan aqui da sociedade. Claro! Agora, em setembro, nos dias 15 e 16, a gente vai ter o Especializando Feridas da Sociedade. Olha, que oportunidade. A gente está contando com o apoio da Hartmann, que é uma empresa parceira, e eu acho isso muito interessante, que vocês da indústria estão olhando para dentro da especialidade de cirurgia vascular e entendendo que nós também temos um papel ali para poder trabalhar, não só dedicado à equipe de enfermagem ou outras equipes, mas essa visão mais ampla mesmo, da gente constituir equipes maiores. E convidar quem tiver disponível um curso voltado para médicos cirurgiões vasculares, porque o objetivo é expandir o conhecimento dentro da área de feridas. Então fica aqui, né, a dica, fica aqui o convite do Dr. Lucas e da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para aquele médico cirurgião vascular que tiver interesse, né, participar do curso.
Dr. Lucas, agradeço imensamente seu tempo, esse compromisso aqui de vir aqui conosco, gravar esse Undicast, foi sensacional. Muito obrigada. Eu agradeço, Vivi, agradeço toda a equipe da Hartmann. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Obrigado mesmo. Bom, então fica aqui a dica, o convite do Dr. Lucas, da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, para o curso dos dias 15 e 16 de setembro de 2023. No Dante Pazzanese. No Hospital Dante Pazzanese, aqui em São Paulo. Tem um site para que a gente... Tem, o próprio site da Sociedade da Regional de São Paulo, é só digitar sbacv.org.sp. Você vai entrar lá no site, curso especializando feridas, e lá já tem, é um curso super acessível, inclusive em valor financeiro é muito acessível. Então é só acessar o site para poder se inscrever. Mais uma vez, Dr. Lucas, muito obrigada. E lembrando que a Hartmann apoia, cuida e protege.